Eu chamei esse tema de tudo se resume no amor de Deus. Tudo se resume no amor de Deus. Diga comigo, tudo se resume no amor de Deus. Mais uma vez, tudo se resume no amor de Deus. Como é que isso nasceu? O cara vai ensinar sobre o quê? Eu vou falar sobre tudo se resume no amor de Deus. Todo mundo ensinava um monte de coisa, vida espiritual, várias disciplinas bíblicas lá. E você, Franco, vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre tudo se resume no amor de Deus. Ah, mas que matéria é essa? Eu não sei, é uma revelação. Eu não sei se é uma matéria, é uma revelação que eu quero compartilhar e eu acho que é fundamental. Se a gente não entender que tudo se resume no amor de Deus, daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma coisa sem esse amor. E como a Bíblia diz que nós podemos fazer um monte de coisa sem amor, vocês se lembram quantas coisas a gente pode fazer sem amor? Todos aqueles dons de Coríntios 13 lá, Paulo diz que a gente pode fazer sem amor. Falar em línguas, profetizar, mistério, ciência. Você pode também retribuir, distribuir teus bens entre os pobres. Você pode até dar o teu corpo para ser queimado. E Paulo disse, se não tiver amor, é inútil, ineficaz, incompleto. Então, como a gente pode fazer um monte de coisa sem amor, verdadeiro, genuíno, então a gente pode fazer missões também sem amor. A gente pode sair e fazer a coisa sem o combustível principal e sem a visão, sem o entendimento de muita coisa. Quando a gente entende esse assunto, minha percepção é a seguinte, quando a gente entende que tudo de fato se resume no amor de Deus, fica fácil para você, inclusive, comunicar aquilo que a gente chama de didaquê do reino, os mandamentos do reino de Deus. Porque a palavra de Deus, ela... Deixa eu usar aqui o quadro, eu não queria usar agora não, porque é só uma introdução, mas vou usar só para você entender. Quando a gente diz assim, palavra de Deus, o que vem à sua mente quando alguém diz assim, a palavra de Deus? O que vem na sua cabeça? Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Tá bom, mas a Bíblia é a palavra de Deus, mas e a Bíblia? Exatamente, onde é que está a palavra dentro da Bíblia? Tudo ali é palavra, tudo ali é mandamento de Deus? É ou não? Alguém pode usar uma história bíblica para justificar uma atitude, não pode? Isso é apenas uma história, no seu mandamento. Eu lembro de um homem uma vez que ele arrumou uma namorada lá nos Estados Unidos, um pastor, ele é casado com uma brasileira e arrumou uma namorada lá nos States. E aí fomos conversar, porque a esposa descobriu que ele tinha uma namorada, aí voltou para o Brasil, ele veio atrás da esposa tentando restaurar a situação, em suma, alguém conheceu ele e falou assim, poxa, vai lá, dá um pulo lá no presbitério, os irmãos vão ter o maior prazer de te receber lá, de conversar contigo. Então ele foi, e durante um tempo ali, à mesa nós conversamos, e na conversa eu percebi que ele não enxergou o pecado dele. Falei, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que você pecou? Ele, não, eu pequei. Eu falei, o fato de você ter arrumado uma namorada, você acha que você não pecou? Ele, não. Eu falei, tá bom, mas você não pecou baseado em quê? Ele falou, meu amigo, Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas. Pô, eu não posso ter 2 mulheres para mim? 2 só? Eu falei, mas e tua esposa? Aí ele falou, não, peraí. A mulher que eu estou namorando não é casada. Eu estaria em pecado se ela fosse uma mulher casada, que eu estaria tocando na mulher do próximo, mas ela não tem dono. Então eu tomei para mim. Aí eu fiquei assim, ó. Ah, é? Você vê que a pessoa pode tomar uma história da Bíblia e transformar essa história num mandamento, num princípio bíblico. Porque ele diz assim, não, é palavra de Deus, está na Bíblia. Está na Bíblia, é palavra de Deus. Você já viu aquela história também
quando alguém tenta justificar uma contenda entre irmãos e usa o exemplo de Paulo e Barnabé? Não, que Paulo e Barnabé contenderam. Mas isso aí foi um acidente de percurso, isso aí foi um equívoco, um erro, isso não é fundamento para você estar contendendo. Mas tem gente que usa o fato de que Paulo e Barnabé teve uma contenda, então isso dá respaldo para mim. A palavra de Deus, a palavra, a gente costuma separá-la da seguinte maneira. Vou colocar aqui da maneira mais simples, tá, amados? Verdade ou verdades e mandamentos. Eu só vou explicar aqui e vocês vão perceber o seguinte, eu abro um monte de janela. Eu não consigo falar um assunto sem abrir janela, tá, amados? É porque eu fico com a impressão, às vezes, que eu estou falando uma coisa que você pode não compreender o que eu estou dizendo, e aí eu prefiro abrir uma janela e tentar explicar. Tá? Eu estou falando que se nós não entendermos que tudo se resume no amor de Deus, tudo, fica difícil para a gente compreender algumas verdades e receber alguns mandamentos. Fica difícil. Muita gente não sabe receber verdades, porque não entende que tudo se resume no amor de Deus, e muito menos mandamentos. A palavra de Deus, na verdade, a palavra de Deus, ela é a soma das verdades de Deus com os mandamentos de Deus. Os princípios extraídos aqui. Deu para entender ou não? Vou dar um exemplo. Jesus é bom. Isso é uma verdade ou um mandamento? Tem dúvida? Vou usar outra frase. Deus batiza com o Espírito Santo. Verdade ou mandamento? Tem gente com dúvida. Jesus cura. Agora você fica entusiasmado. Verdade. Jesus salva. Hospedai-vos uns aos outros sem murmuração. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Aí é um mandamento e uma verdade. Maridos, amai as vossas esposas. Aí ele vai dizer uma verdade, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Na verdade, quando você começar a ler a Bíblia, entendendo que existe verdade e mandamento, muitas vezes você vai ver que uma verdade chama mandamento, e o mandamento é explicado por uma verdade. Mandamento. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. É um mandamento. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, até que Deus, no tempo oportuno, vos exalte. Agora, porque Deus resiste ao soberbo e exalta todo. Isso é o quê? Um mandamento ou uma verdade? Isso é uma verdade. Agora, se eu sei que Deus abate o soberbo e Deus exalta o humilde, se eu sei dessa verdade, fica fácil para receber o mandamento do humilha-te, abaixa-te. Compreende? Compreende o que eu estou falando? Fica fácil. Quando você tem uma verdade clara, um princípio claro da palavra, fica fácil você receber o mandamento da palavra. Então, nós temos verdades e mandamentos. E no meio da Bíblia também tem histórias, tem várias, principalmente história, tem muita história, né? Muitas situações que aconteceram, envolvendo pessoas, vários personagens, que não compreendem muitas vezes verdade nem mandamento. Às vezes compreende um fato. Salomão teve 1000 mulheres, não tem nenhum mandamento aí. Agora, se você quiser extrair algum princípio dessa história, tem. Você pode ir lá no Velho Testamento, antes de haver reis, e aí você vai ver Deus falando para Moisés, olha, quando o povo entrar na terra, vai se desviar de mim, vai querer um rei. Agora, informa para esse rei o seguinte, não acumule tesouros, não acumule mulheres e não acumule cavalos, né? Não tenha um grande exército. Era a instrução de Deus. Então Deus já antecipou, falou, olha, lá na frente, quando os reis se levantar, vai ter gente querendo colecionar mulher, tesouro e colecionar
poder, cavalos, né? Força, exércitos. E Deus já falou antes. Então a gente pode pegar essa história e explicar. Né? Deus já tinha prevenido que não era esse caminho. Por causa dessa situação ruim, Salomão desviou o coração dele na velhice, aí vocês conhecem a história. Se não conhecem, vocês vão conhecer, porque eu sei que vocês vão ler a Bíblia toda, pelo menos aqui. Deve ter um projeto para isso, não tem um projeto? Para ler a Bíblia inteira? Então quem nunca leu, pelo menos aqui vai ler. Entenderam isso aqui, amados? Entenderam? Entenderam essa visão aqui? Verdade e mandamento. A palavra de Deus é a soma dessas verdades e desses mandamentos. Quando a gente fala assim, isso é palavra de Deus. Ah, é palavra de Deus, deixa eu ver, é uma verdade ou é um mandamento? E quando você tiver os olhos bem aguçados, você vai ver que muitas verdades sustentam os mandamentos. A igreja de Jesus, muitas vezes tende a abraçar apenas um lado desse, da palavra. Tem muita gente que gosta do querigma, gosta das verdades bíblicas, gosta muito. Então, vive assim, falando das revelações do céu, do terceiro céu, e gosta de falar muitas verdades, se apoia nas verdades. Amém. A verdade atrai realmente a tua fé. Você tem que crer nas verdades. Amém ou não? Entenderam? Mas o que acontece se você só tem a fé nas verdades e não conhece os mandamentos para viver? Não vai ter experiência, você não vai provar que a gente chama de obediência. Fé, a verdadeira fé, gera obediência. Se uma igreja, um discípulo de Jesus, tende para a verdade apenas, ele vai ser um homem de muita revelação e nenhuma prática. Nenhum fruto prático. Uma fé morta. Se ele tende só para os mandamentos sem as verdades, ele vai ser um cara legalista, pesado, cheio de jugo. Imagina você só ter mandamento e não conhecer as verdades. Tu não vai ter poder para viver. Tu não vai ter fé para viver. Se você tem mandamento apenas, você vai ter só jugo. Eu gosto muito do exemplo que Mitian deu, quando ele fala de querigma, de daquele, ele usa a figura da locomotiva e dos vagões. Então, o poder está aqui, a locomotiva está aqui. Aqui estão os vagões. Se você tem só locomotiva sem os vagões, é uma coisa inútil. Não produz nada. Mas se você tem só vagão sem locomotivos, também está frito. Você não vai poder carregar os vagões. Compreenderam ou não? Amém? Compreenderam de fato? Então, por que eu creio que esse tema é fundamental e importante? Porque a gente recebe a palavra. Quando a gente entende que tudo, de fato, do reino de Deus se resume no amor de Deus. Tudo. Eu queria mostrar isso para vocês aqui no decorrer. Se possível, a gente chegar até algumas coisas práticas da vida da igreja para você ver que tudo tem essa raiz. Amém? Vocês vão me suportar? De verdade? Eu estou achando vocês tão devagar assim. Amém, amém. O que vai vir aí? Como é que esse assunto começou? Estou com o irmão, conversando com o irmão, numa cidade fora do Rio de Janeiro, e ele falou assim, Franco, eu estou evangelizando um satanista, e esse satanista, ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou, Deus é onisciente? Ele falou, claro, onipotente, onisciente, onipresente. E ele falou, Deus sabia que o homem ia pecar? Aí ele falou assim, claro, sabia. Aí ele, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus criou o homem então? Deus é mau? Que Deus é esse que você serve? Que vê uma pessoa que vai
se arrebentar toda no pecado, vai viver debaixo do jugo de pecado a vida inteira e ainda assim cria essa criatura. Mandou esse tijolo quente para ele. Eu falei, e aí, você? Cara, eu fiquei sem resposta, Franco. Não, eu estou buscando a ajuda dos universitários. O que você diz aí, cara, numa situação dessa? E aí nasceu esse tema. Tudo se resume no amor de Deus. Porque eu falei, poxa, eu realmente nunca pensei nisso, mas vamos para a Escritura. Existe um princípio aí. Eu vou conversar com vocês o começo dessa história para você entender. Tá? E também saber como Deus começou a me responder essa questão. Efésios 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Esse texto fala que antes da fundação do mundo, ou seja, então antes de haver mundo, nós fomos escolhidos em Cristo. Amém ou não? Então, antes da fundação do mundo, porque o homem, quando você abre a Bíblia e lê Gênesis, você vê que o homem foi criado, em que dia foi criado o homem? Quem se lembra? No sexto dia, no sétimo. O homem foi criado no sexto, no sétimo ele já entrou no descanso de Deus, porque foi o dia que Deus descansou. Então ele foi criado num dia e descansou já no outro. Quando Deus criou o homem, então diz assim, o homem foi criado no sexto dia. Mas se a Bíblia diz que eu fui escolhido nele antes da fundação do mundo, então antes de ser criado, eu já era um projeto de Deus. Antes de ser criado, porque foi antes da fundação do mundo. Antes de Deus fundar. Deus não chegou ali e criou o homem assim, agora estou com uma ideia genial, e fez o homem. Não foi assim. Foi antes da fundação do mundo. Foi um projeto. Quando você lê 1 Pedro 1,20, diz assim, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, aí ele está falando do Senhor, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Esse foi conhecido, Jesus. Apocalipse 13:8 diz que adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação de quê? Do mundo. Vou ler de novo. O livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Quantos acharam aí? Oi? Apocalipse 17:8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Fale assim com esse irmão. Você consegue pensar numa mulher grávida que descobre que o filho vai nascer com uma enfermidade séria, grave, uma síndrome dessa aí? O que faz uma mulher grávida que já ama o seu filho no ventre? Ela aborta ou ela deixa o filho nascer? Aborta ou deixa nascer? Então eu falei com ele, primeira coisa que a gente precisa entender é que o homem, ele existiu no coração primeiro de Deus. Porque ele existiu antes da fundação do mundo. Foi criado no sexto dia, mas ele existiu antes da fundação do mundo.
O homem foi gerado no coração de Deus. Então, a minha percepção é a seguinte: quando Deus ele gerou o homem, ele gerou primeiro o homem e amou o homem. Ele amou esse homem. Só que ao mesmo momento que ele gerou amor, ele viu também que esse homem iria o quê? Cair. Mas aí ele já estava amando o homem. E o que ele faz? Aborta o projeto ou vai avante? E se a mãe descobre o seguinte: não, olha, tem um jeito de resgatar meu filho. Eu vou ter que produzir um soro. Só que esse soro vai custar a minha vida. Eu vou resgatar esse filho, mas vou resgatar dando a minha própria vida. Aí eu expliquei a esse irmão assim, falei: amado, se esse satanista entendesse que o homem é um projeto de Deus antes da fundação do mundo, e que Deus, por amar esse homem, não abortou, porque quem ama não aborta, e que Deus também não apenas ele não abortou o projeto, diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Mas ele é conhecido antes da fundação do mundo e foi morto desde a fundação do mundo. Por que você acha que Jesus foi morto desde a fundação do mundo? Se ele só morreu há 2000 anos atrás? Como é que você entende? Mas como é que ele foi? Ele foi morto no coração. Ele projetou o negócio todo. Ele viu que a solução para o problema era a morte dele. Então, embora Jesus, há 2000 anos atrás, ele foi para a cruz, no nosso tempo, no nosso espaço, como projeto, ele foi morto antes. Então, amado, antes do homem cair, literalmente, o cordeiro foi morto. Antes dele cair. E por amor. Que outro motivo tem? Tu conhece outro motivo? Não dá. Deus ficou grávido do homem, sonhou com esse homem, amou, viu que ele ia se destruir e deu a solução. Uma solução cara. Quantos concordam comigo? Amém? Mas o que motivou então? Falei: amado, se esse satanista conseguisse enxergar isso, ele não ia pensar num Deus mau. Pelo contrário, ele ia pensar num pai amoroso. Ele ia pensar num pai que foi capaz, já estava amando. Amor. E outra coisa, ele cercou esse homem de cuidado, advertiu. Falando que é inevitável. Eu não creio que é inevitável. Porque existem muitas condicionais na Bíblia. A gente até falou isso no retiro lá. O se. Então eu creio que um caminho pode ser mudado. Não está predestinado à ruína você. Você não está predestinado à desgraça. Você pode ser alcançado. Porque se nós fôssemos predestinados à desgraça, ao inferno, que valor teria vocês estarem aqui dizendo que vocês querem ser missionários e pregar o Evangelho? Se quem está projetado para a salvação vai ser salvo mesmo, quem está projetado para o inferno vai para o inferno mesmo, e aí? Que valor tem você estar aqui me olhando? Vai para casa. Mas se você crê que a mensagem pode mudar o curso da vida de várias pessoas, e que alguém pode ouvir e dar ouvidos e crer, e ser transformado, aí vale a pena tudo que você está fazendo. Do contrário, não tem razão de estar aqui. Quantos me entendem? Amém? Tudo se resume de fato nesse amor. Tudo. Tudo. O homem foi criado no 6º dia, mas ele já, desde a fundação do mundo, gera um projeto no coração de Deus. Sempre foi assim. Quando você começa a ler as Escrituras, você percebe que Deus, ele amou desde o princípio. O amor de Deus, embora diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, parece que Deus só amou o mundo na hora que ele resgatou na cruz, mas não é verdade. O amor está na criação, o amor está em todo lugar. O amor está antes, desde antes, porque se o cordeiro foi morto antes, quando foi que ele amou?
Ele amou só há 2000 anos atrás ou ele amou antes do homem cair? Qual é a tua conclusão? Amou antes. Deus antecipa. Vocês sabem que quando Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Alguém outro dia perguntou, Franco, se o homem tinha toda essa condição, por que esse homem pecou? Quando a Bíblia diz assim, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, necessariamente você não pode assim, afirmar o homem nasceu já maduro. O homem não nasceu maduro. Quando uma criança nasce, ele nasce com tudo para ser homem ou mulher. Está ali tudo que ele precisa está ali. Mas até chegar a ser homem e até chegar a ser mulher tem o quê? Um caminho. Um caminho. Tem ou não tem? Um processo que ele vai desenvolvendo. Então, nós cremos que quando o homem foi criado, ele foi criado com esse poder, porque ele foi feito conforme a imagem, conforme a semelhança do Senhor, mas na verdade ainda embrião, novo. E Deus, ele vinha na viração do dia formar esse homem. Deus começou um trabalho discipulado com esse homem. Ele vinha estar, e vinha ter comunhão, e vinha ensinar. Alguém disse assim, o homem quando foi criado era uma folha branca. E precisava ser impresso nele o caráter de Jesus realmente, mas ele estava pronto para ser impresso. Só que nesse meio do caminho aí, há uma intervenção brusca. Há uma desgraça. Mas quando você vê que Deus criou o homem com qualidade, você vê que Deus não criou ele para cair. Porque se Deus tivesse criado o homem para cair, Deus seria cúmplice do pecado do homem. Deus não criou o homem para o pecado. O pecado foi uma intromissão desgraçada na vida do homem. Mas não foi um projeto de não vou criar ele, e daqui a pouco ele vai cair, e daqui a pouco eu vou mandar um libertador para ele, legal. Não foi assim. Deus criou o homem, deu condição a esse homem, teve comunhão com esse homem, esteve próximo dele o tempo inteiro, vinha estar com ele continuamente, formá-lo, amadurecê-lo, preveniu esse homem, falou, cuidado, né? Ó, quando a Bíblia preveniu como, Franco? Quando a Bíblia diz que o homem deveria guardar o jardim, guardar, ele está claro, ele está dizendo, ó, você vai guardar porque tem. Quem é que monta a guarda? Se eu te estabeleço no lugar de ficar aí guardando, o que eu estou dizendo para você? Guardar o quê? Se eu digo para você guardar, eu estou dizendo, você está correndo risco isso aqui. Quando eu digo, olha, guardar, é porque tem um ladrão, pô. Tem alguém que pode sorrateiramente entrar nesse lugar. Quando a Bíblia diz que o homem foi constituído ali para guardar, é porque já havia isso é um anúncio já. Ó, você guarda, porque tem ladrão na área. Porque se fosse um lugar sem ladrão, tu vai guardar o quê? Você guarda o quê onde não tem ladrão? Oi? Não guarda nada, fica tudo à vontade, pô. Mas um lugar onde corre o risco, o que você faz? Fica mais prudente, mais esperto, não é assim? Não é assim quando você solta alguém no meio da rua, num lugar perigoso lá, quando alguém vai para o Rio de Janeiro lá, vai para o Rio, cuidado, vigia a bolsa, não sei o quê. É assim que os irmãos fazem, aquela instrução. Mas por quê? Porque acho que lá é mais perigoso, tem mais bandido, mais ladrão. Quando os irmãos vêm de fora, os turistas passam lá no Rio, que vão lá para Copacabana, para a Zona Sul, a gente sempre prevê, gente, cuidado, olha, câmera, não fica com essa cara de turista não, muda aí a cara, porque os caras vão te roubar. E se você diz assim, guarda o que você tem, ele está dizendo, cuidado que você pode ser roubado. Então não foi nada assim que Deus não tivesse também trabalhado com o homem, comunicado a ele, olha, existe uma possibilidade. Se você está aí guardando, pode ter certeza, tem ladrão. Tem ladrão. Então Deus deu todo um caminho para ele. Todo caminho para o Senhor. Quando a Bíblia diz assim, 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é o quê? Amor. Vou dizer de novo, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tá certinho isso aí? Se Deus é amor, irmão,
E Deus criou o homem para ser o caráter dele. Tem coisa mais essência no homem do que o caráter dele? Como é que seria um discípulo maduro? Ó, Deus é amor. Deus é amor. Ele não está dizendo que Deus tem amor. Ele está dizendo que Deus é. Uma coisa é dizer que alguém tem amor por você, outra coisa é dizer, ele é amor. É diferente ou não? É diferente? Ó, Deus é. É tão forte que João falou, ó, se você não ama, aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. É a natureza dele, a essência dele. Você acha que tem relação com o caráter de Cristo? O amor? Ou você acha que não tem nenhuma relação? Como é que alguém cria uma pessoa igual a ele, e ele é amor, e essa pessoa não tem relação nenhuma com amor? Para você pensar. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus, agora ele diz que tem por nós. Agora ele diz assim, ó, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Tem por nós, mas ele ratifica. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em quem? Ó, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, mas não termina não. E Deus nele. E Deus nele. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Adão foi criado para permanecer em quem? Foi criado para permanecer em Deus? O que você acha? Ele foi criado para permanecer? Eu poderia dizer assim, Adão foi criado para permanecer no amor. Poderia dizer isso? À luz desse texto? Vamos ler esse texto de novo. Estão me olhando, é possível que... nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Adão permaneceu em Deus? Adão permaneceu no amor? Não. Adão permaneceu em Deus? Adão permaneceu no amor? Não. Vou te fazer de novo a pergunta. Adão permaneceu em Deus? Adão permaneceu no amor? Logo, Deus não permaneceu nele. Porque se ele permanecesse no amor, permanecesse em Deus, Deus permaneceria nele. É isso mesmo? Eu queria que vocês alcançassem isso. Vamos lá. A Bíblia diz assim, que Deus falou com Adão assim, olha, no dia que você comer, você faz o quê? No dia que você comer? No dia que você comer, você certamente morrerá. Mas Adão não viveu lá centenas de anos? Se Adão viveu centenas de anos, como é que Deus cumpriu essa palavra? Diz que no dia que você comer, você vai morrer. O cara viveu lá centenas de anos, quase viu o dilúvio. Aí você diz assim, pô, mas será que era literal? Eu podia falar até cientificamente com vocês. O dia eu vi uma matéria de um camarada que encontrou um metal, um martelo, e ele falou que aquela composição de metal não é possível hoje produzir, hoje. Porque o cientista tem uma tese, porque a ciência, a grande parte dos cientistas já aceita a ideia do dilúvio. E eles têm uma ideia de que a Terra era coberta por uma camada de água. Então, a atmosfera era outra da Terra, antes do dilúvio. A atmosfera antediluviana lá era outra, por essa razão também. Os homens eram vegetarianos, não comiam carne.
Por essa razão também, os homens, também não chovia, caía assim uma garoazinha e tal, na terra. E por essa razão, talvez o homem também não envelhecesse tão rapidamente. Isso cientificamente falando, a gente sabe que a razão foi outra. Deus falou, vou tirar o meu espírito de você. Eu vou tirar o meu espírito de você, porque você é carnal. Assim foi a conclusão do homem, é carnal demais. Vou retirar, vou reduzir o tempo de vida dele. Estabeleceu aí 120 anos. Mas Adão, vou voltar à pergunta, para você não viajar muito comigo. Adão viveu centenas de anos, mas Deus não falou que ele ia morrer no mesmo dia que ele comesse? E aí, como é que você resolve isso? Deus se apartou dele, porque morrer, a palavra morte é separação. Morte é separação. Quando Tiago quer explicar quando ele quer explicar a relação fé e obra, e ele diz que a fé sem obra é uma fé morta, a fé separada de obra é uma fé morta. Quando ele dá essa explicação, ele também diz o seguinte, ele diz assim como o corpo sem o espírito está morto, assim como a fé sem obra, ela é morta. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obra é morta. Quando você começa a evangelizar, se você usar um recurso, por exemplo, alguma metodologia de evangelismo, uma das mais conhecidas é aquele do pessoal da cruzada estudantil, né, que chamam de as 4 leis espirituais. Não sei se vocês já ouviram sobre esse assunto. As 4 leis espirituais, o cara começa apresentando assim, ó, Deus te ama, Deus tem um propósito na tua vida. Ele começa falando do amor de Deus. E depois ele vai partir para a segunda lei. A segunda lei é o homem está morto. Está morto. Jesus falou assim, deixa que os mortos enterrem. Então está morto mesmo, ele morreu. Adão, no dia que ele pecou, ele morreu. Mas morreu como, Franco? Ele provou uma morte, primeiro, espiritual. A primeira morte que ele provou foi espiritual. Ele provou essa morte. No dia que ele pecou, o amor de Deus saiu dele. Ausentou dele. O amor deixou ele agora. O amor não está mais em você. Você não permanece no amor e o amor também não permanece em você. A hora que você não quer estar no amor, o amor não vai estar contigo. Então, a morte, primeiro, foi espiritual. Anos depois, ele provou a morte o quê? Física. Ele provou a morte física. Olha para. Está dando para ver com esse púlpito aqui na frente? Ó, morte espiritual primeiro, morte. Vamos fazer vamos pensar aqui, fazer um teatrinho na cabeça aqui. Quando alguém pregou o evangelho para você, você creu? Você lembra quando você creu no evangelho? Você lembra? Quando você creu em Jesus realmente, que você sentiu que a vida entrou em você? Você se lembra quando você nasceu de novo? Se lembra quando você nasceu de novo? Você nasceu de novo fisicamente ou espiritualmente? Olha o processo como é que foi. Quando você se converteu, você provou vida espiritual. Mas isso não significa que tu não vai provar também vida física. Porque você vai ressuscitar, você vai ser transformado. Então, existe um processo também. Existe um projeto também para o teu corpo. Mas começa primeiro no espiritual e depois no físico. Então o homem morreu primeiro no espírito dele, porque Deus se ausentou dele, o amor deixou ele. O amor deixou ele. Vou usar essa figura porque conforme está na Bíblia, para você entender aonde a gente quer chegar. O amor se ausentou dele, não tem mais amor de Deus nele. E ele depois provou a morte física. Quando você se converteu, você provou a vida espiritual, a vida entrou em você, ele voltou, o amor voltou a morar em você. O amor voltou para você. Porque Deus é o quê? Amor. Amém ou não? Se lembra que Jesus falou que todo ramo que permanece em mim dá fruto?
ele poderia dizer assim, todo aquele que permanece no amor, dá fruto. Porque você permanece no amor, você está permanecendo em Deus e Deus em você. Você nasce no Espírito e tem uma promessa de provar uma vida plena física, inclusive com outro corpo. Você tem uma promessa de ter um outro corpo. Os carequinha, pode ficar tranquilo. Você vai ter cabelo volta, meu irmão. Cabelo bonito. Oh, glória. Vai ser restaurado plenamente. Mas é um processo que começa do jeito que acabou, ele retorna. Da mesma forma. Primeiro, a vida espiritual, porque morte é separação. Quando você diz assim, você está morto, você está separado de Deus. Você está morto espiritualmente. Você deixou esse amor. O amor, diga comigo, o amor, tudo sofre. De novo, o amor, tudo sofre. Eu ouvi um pastor dizer essa semana o seguinte, ele falou, Franco, tudo que o mundo precisa é do amor. Eu falei, é verdade. Eu não tenho dúvida do que você está falando. Eu tenho plena convicção que tudo que o mundo precisa é do amor. Tudo que nós precisamos é do amor. Tudo. Toda necessidade é o amor. O amor tudo sofre. Quando o amor se ausentou do homem, aí, meu querido, o homem entrou num abismo, numa desgraça terrível. Você consegue pensar que o primeiro casal que gerou filhos foi Adão e Eva, e no meio da sua família, um irmão matou o outro por inveja? Você consegue ver a profundidade da falta de amor? Já começa uma história trágica, um mata o outro. Um matou o outro. O homem não permaneceu no amor. E o amor não permaneceu nele. Agora ele foi criado para permanecer. Mas ele deixou o amor para lá. Quantos me entendem? Romanos 5,12 diz assim, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Pelo pecado a morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Agora diz assim, olha que coisa terrível. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Engraçado, né? Assim também a morte passou para todo mundo. A separação que esse homem provou do amor passou para todos os homens. Uma vez separado do amor, ele passou isso. É como se fosse um vírus maldito, né? Ele contraiu aquele mal e agora ele passou esse mal para todos os homens. Rejeitou. Rejeitou-me. Ele abriu mão. Quando ele abriu mão da obediência, da palavra, ele abriu mão do Senhor. E quando ele abre mão do Senhor, ele abre mão do amor, porque Deus é amor. E quando ele abre a mão do amor, ele está sem amor. Você diz assim, mas o homem ama. Ama.
É porque existem vários sentimentos que você traduz por amor. Vários. Inclusive, a palavra amor na Bíblia, vocês devem ter estudado isso, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas na verdade existem várias palavras na Bíblia que são traduzidas por amor, que são palavras no original totalmente diferentes. Que quando você traduz é igual amor, não é muito diferente do nosso contexto não, tá? Tem gente que, se você falar assim, amor, numa plateia heterogênea aí, de cristãos, não cristãos e tudo mais, o que acontece? Cada um na cabeça tem uma leitura do amor. O cara vai dizer amor, o cara pensa logo, sexo. Fazer amor hoje, fazer sexo. A cabeça dele, amor é igual a sexo. Aí o outro, amor, aí o cara pensa lá na caridade. Um dando lá o pão para o outro, puxa, quanto amor. Mas Paulo não falou que eu posso dar até o meu corpo para ser queimado e não ter amor? Eu posso distribuir os meus bens entre os pobres e não ter amor. Como é que isso é possível, cara? Porque na cabeça de muita gente, aquele ato nobre de dar o pão, está amando. Ainda não é o amor. O amor entre amigos é uma palavra no grego. O amor entre irmãos da minha família é uma outra palavra no grego. E o amor de Deus é outra palavra no grego. Cada amor desse tem uma palavra diferente. Mas que, infelizmente, quando traduz por amor, aí todo mundo tem aquela ideia de que é amor. Deu para entender ou não? Deu para entender? Às vezes assim, João amou Maria. É uma palavra. Amon amou, vou pegar um exemplo bíblico. Amon amou Tamar. Quem se lembra dessa história? Lembra dessa história? Aquela confusão na família de Davi, de um irmão que quis a irmã. Mas que amor é esse? Levou a garota para o quarto, forjou lá uma situação, defraudou a menina, violentou ela e depois não quis assumir nada, ainda depois repudiou. Que amor é esse que começa com a cobiça e termina na cama, depois do sexo? Que amor é esse? Esse é o amor de Deus? Claro que não. Esse amor é eros. Eros é a mesma palavra que dá origem a erótico. É uma paixão doida, cega. Você vê a pessoa, cobiça, quer e diz, estou amando. Estou amando o que você está amando? Isso não é amor. Não amor bíblico. Não amor de Deus. Isso não é amor de Deus. Isso é amor erótico, isso é uma coisa do homem, natural. Ele tem pelo sexo oposto, ou tem pela pessoa do mesmo sexo. Ele tem. Mas isso normalmente começa e acaba rapidamente. Quando você entende a diferença das palavras, você entende por que muita gente diz, matei por amor. Você vai entender por que o cara diz isso. Matei por amor. Matou por amor. E quem ama, mata. Se fosse morrer por amor, mas matar por amor? Absurdo, né? É absurdo ou não? O que você pensa? Você olha assim, isso não tem sentido. Mas na cabeça daquele indivíduo ele está amando. É o sentimento que ele conhece. É o que ele conhece. É o que ele experimentou de amor. Daí você compreende um monte de coisa que as pessoas falam comumente no mundo, que diz que é amor, quando vocês dizem, é o amor. Quando eu entendi esse assunto de amor, irmãos. Como é que foi uma experiência